Seja bem-vinda ao programa Papo de Gestora. Aqui batemos um papo de gestão descomplicada para decoradoras de eventos. Eu sou Adriana Brunelli, mentora para decoradoras de eventos. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que está na boca de todas as decoradoras de eventos, que seria escassez de mão de obra. Veja só, quem não, né? Quem nunca? Então, quando a gente entra nesse papo, o que a gente percebe nisso? Que nós somente reclamamos, que nós estamos faltando, que está faltando no mercado de trabalho uma mão de obra especializada. Gente, como é difícil achar, tá faltando. E não é só na área de decoração de eventos, né? No nicho dentro do mercado. Isso é em geral. Só que quando a gente olha para esse problema, o que acontece? A gente só está vendo a ponta do iceberg. A gente não está realmente, falando do problema. O porquê que isso acontece no nosso mercado. O que realmente, nesse momento, nós estamos passando. A gente não para olhar as causas e as consequências. E a gente não busca soluções. A gente só sabe reclamar. Então, veja só, né? Para a gente falar desse papo hoje, eu quero que vocês façam um pouco dessa inversão, dessa conscientização. Eu quero que vocês entendam, primeiramente, o porquê acontece isso. O porquê que a gente não tem mão especializada, mão de obra especializada? Por que tem tanta escassez? Qual que é o motivo da gente ter isso hoje? Então, hoje, eu quero mostrar aqui nessa live para você, decoradora, que realmente a gente precisa ter um olhar. E qual que é o primeiro olhar? A gente olhar para o negócio, olhar para o problema e pôr soluções. E aí, nas soluções, nós enxergarmos que realmente nós precisamos ter atitude de resolver isso, trazer para nós oportunidades. Então, o fato é que a escassez de mão de obra, ela sim, ela existe e ela tem por vários motivos e que hoje a gente vai saber lidar com isso. Tá? Então, no mercado de decoração, qual que é o nosso desejo? A gente ter nossa equipe, a nossa equipe qualificada, uma equipe que realmente são profissionais, que te levam ao sucesso também, que você entregue o seu evento. Então, qual é o tipo de mão de obra que a gente vê hoje dentro da área de decoração de eventos que é escasso? Bom, na arte floral, em fazer uma carga de caminhão, fazer a montagem do evento, fazer a desmontagem do evento, entender que o checklist ali, ele é um processo da montagem que ele tem que ser realmente respeitado. E com isso, a gente não tem só um tipo de mão de obra, a gente tem níveis de mão de obra no mercado. Então, porém, além de existir esses níveis de mão de obra, desde o iniciante até a um processo de ter um profissional qualificado, especializado na produção para decoração de eventos. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui de como a gente enxerga, como que nós temos que olhar para o nosso mercado. Porque, assim, existe aquele funcionário, aquele CLT, que ele trabalha na sua empresa. Então, ele é o seu colaborador, ele é sua mão de obra. Existe o freelancer, que ele é uma prestação de serviço única. O que ele faz? Ele faz flor. Ele carrega, descarrega. Ele coloca o layout seu, o seu projeto em prática. E também tem o freelance que trabalha para todo mundo. Então veja que os níveis, né, de mão de obra que hoje nós temos no nosso mercado, ele tem qualificações.
desde o iniciante até um profissional especializado. E também ele tem fases, né? Tem aquele que você coloca dentro da sua empresa, tem aquele que você pega fora da sua empresa e tem aquele de fora da sua empresa que acaba virando quase um fixo seu, que é o freelancer. Independente do nível de profissional ou tipo de contratação, as causas são mais comuns que a gente enfrenta ainda dentro da escassez de mão de obra. E sabe qual é a causa mais comum de não termos mão de obra qualificada? Falta de treinamento da equipe atual. Falta de parcerias com outros profissionais. Ou até mesmo porque o mercado está com poucas pessoas, poucos profissionais na região. Pouco profissional talvez na sua cidade, decoradora. Então, hoje, eu queria ensinar para vocês, vim com esse papo de mão de obra especializada, para a gente não focar somente no problema. E sim, a gente trazer aqui o porquê acontece isso. Então, para você, decoradora, ser consciente, peraí, faz sentido isso. Porque realmente eu tenho todos esses problemas. Mas o que eu estou fazendo para que eu possa realmente, esse problema, eu achei o porquê acontece isso e como que eu posso transformar isso em algo para que eu tenha, sim, a minha mão de obra qualificada dentro da minha empresa. Então, é isso que eu quero te ensinar hoje aqui, a tirar o foco do problema. Então, primeira coisa, vamos tirar o foco do problema. O problema já existe. Agora, não basta você ficar toda hora falando do problema e não ter uma solução. Então, hoje nós vamos encontrar soluções aqui que realmente vai fazer a diferença para você, decoradora, a partir de hoje. Então, vamos começar a olhar para a solução. Para qualquer uma dessas causas que eu falei aqui, para você, uma boa e definitiva solução é treinamento. É treinamento, gente. É treinamento, decoradora. Como você quer ter pessoas capacitadas sem ter um treinamento? Mas qual que é a vantagem, qual que é a oportunidade que eu tenho, que eu não estou enxergando de entender que treinar uma pessoa me traz uma oportunidade, me traz benefício. Eu vou explicar para você. Fica comigo até o final dessa live que você vai entender o porquê eu trouxe isso, a importância disso, de nós, decoradoras de eventos. Nós temos a nossa empresa, e nós temos esse iceberg na nossa frente que a gente vai falar hoje. Então, ter profissionais treinados por você vai trazer muitos benefícios. Com o seu treinamento, você estará primeiramente qualificando pessoas. E sabe o melhor de tudo? Com o seu conceito. Porque esse também é um dos piores fatores. Você contratar pessoas e ela não ter o seu conceito. Eu chamo freelance, que sempre trabalha comigo, mas ele não coloca da forma que eu quero. Então, você ter esse conceito para você, treiná-lo, isso já é um grande benefício. E sem dúvida nenhuma, o maior benefício que você vai ter de ter uma equipe treinada por você atender a sua empresa, da sua forma. E parar de ficar refém do mercado, desse mercado escasso que a gente encontra em várias regiões. Não é só você, decoradora, que reclama nisso. E não é só esse nicho, como eu disse. Então, treinar a sua equipe, treinar os profissionais, é ter tranquilidade, é trazer a sua essência, o seu conceito dentro da sua equipe. Aí você pode estar até se perguntando, mas tá, eu tô sozinha, eu faço as coisas sozinha, ou eu já estou na área, sofro com isso também. Não, eu já estou há muitos anos, eu vejo isso há muitos anos.
Vocês vão entender que esses muitos anos poderia ter sido melhor se você tivesse treinado. Então, mas eu trabalho sozinha, não tenho funcionário, só contrato freelance. E qual que é o momento? Momento, eu vou falar uma coisa para você. Não existe momento. Existe prioridade para a sua empresa. Porque quando você percebe, como você aprende que treinar uma equipe, quando você se conscientiza que ter uma equipe, uma mão de obra especializada para você, para a sua empresa, com o seu conceito, com tudo que você quer aplicar nos seus projetos, você começa a entender que isso tem que ser uma prioridade dentro do seu negócio, dentro da sua gestão, igual a gente traz aqui no nosso programa Papo de Gestora. Então, isso é muito importante para você. Primeiro, a conscientização. O que a gente vem sempre falando aqui? Gente, primeiro, conscientiza que é necessário você fazer isso. Aí você aplica, porque não adianta você simplesmente achar e não aplicar. Então, não existe esse momento. Quando você olha para a sua empresa está pedindo socorro, é prioridade. E se você está aí, é você que põe a mão na massa, é você que carrega. É você. E você às vezes pensa assim, nossa, mas eu queria, tá faltando mão de obra. Não, não está faltando mão de obra. Está faltando treinamento. Está faltando você realmente se conscientizar de que você, treinando uma pessoa, você vai ter esse setor da sua empresa que você não precisa mais ficar lá. Decoradora, logo quando eu entrei na área de decoração de eventos, a primeira coisa que eu senti foi mão de obra. A primeira coisa. Que eu entendi que eu sabia fazer. Foi um primeiro processo. Eu sabia fazer. Eu sabia fazer arte floral, eu ajudava a carregar caminhão, eu montava festa, eu era 10, 15 pessoas dentro da minha empresa. Só que uma das coisas que eu percebi foi que com que eu sabia e eu poderia treinar alguém. Só que o que me fez enxergar isso foi o tamanho do iceberg que eu também enxerguei. Falei, caramba, não consigo achar pessoas para fazer isso. O que eu fiz? Eu entrei em contato com 2 pessoas conhecidas minhas na época. Elas eram bem jovens e elas estavam querendo trabalhar. E elas sempre foram muito talentosas, muito prestativas. Eu conversei com elas antes. Eu falei para elas qual que era a função. Mas, Dri, eu não sei nem como pegar nisso. Eu falei, eu te ensino. E eram 2 irmãs, a Luciane e a Regiane. E muito interessante que a Regiane, ela fazia um arranjo todo despontado. Ela não conseguia fazer o arranjo clássico, o redondo. E com isso, eu comecei a entender que as pessoas tinham um olhar diferente. E mesmo assim, eu mandando fazer o redondo, a Regi, ela fazia despontado. Aí ela chorava, porque ela tinha muita vontade de aprender. Eu falava, calma, você vai aprender. Então pensa que esse processo de fazer um treinamento, e eu vou falar mais da Regiane e da Luciana para vocês hoje ainda. Então, basicamente, o que você passa, eu já passei também. Então, eu sei com propriedade o que é sofrer. Eu sei. Como é difícil você precisar de alguém para carregar um caminhão e a pessoa não consegue ter visão dentro do caminhão e falar assim, gente, o que cabe e o que não cabe. Existe uma regra. Então você tem que treinar a regra. Não é você ficar lá embaixo e falando assim, agora vai isso, agora vai aquilo, agora vai aquele outro. Não. É metro cúbico. É uma linha imaginária que você pode ir colocando ali. E não é difícil de fazer isso. É um passo a passo. Então, se você treinar uma pessoa, olha, como eu carrego o meu caminhão? O passo a passo é esse. A pessoa vai olhar aquilo e falar, poxa, eu vou fazer. Então, além de você ter essa convicção
que você faz, você também tem que saber transmitir isso. Então, vamos lá. Mas eu sei que mesmo você achando tudo isso e concordando comigo, existe um monte de, vamos falar, eu falo sentimento sabotador, né? Você sabe, mas você mesmo fala, não, mas não dá. Eu vou falar uns 3 aqui. Dri, se eu treinar uma pessoa e depois que eu ensinei tudo, ela pega e vai embora. Por isso que eu não treino. Você pensa dessa forma porque ainda você está com uma mentalidade escassa. A sua mentalidade, ela é tão escassa que você não consegue nem transbordar para as pessoas a sua riqueza que tem dentro de você. Então saiba que você treinar outra pessoa, você não está fazendo um bem somente para a sua empresa. Você está transformando vidas, você está transbordando a sua riqueza para alguém. Eu sei como que é isso, eu já passei por isso. Então, e toda empresária passa. Mas essa mentalidade escassa faz você ter uma mão de obra escassa também. Então você não pode pensar assim, mas se hoje eu treinar uma pessoa, pegar do zero, desde quando ela corta um floral, como ela molha, o que ela espeta primeiro, quais são as flores que ela tem que colocar, como que eu quero que ela olhe no meu checklist, qual tipo, como é a colocação. Aí, Adri, eu pego, ela vai embora. Tudo bem. A riqueza continua com você, treine outro. E dê graças a Deus que essa pessoa aprendeu uma profissão e que seja feliz. Isso sim é transbordar. Agora, você fala em escassez, mas você é escassa. Então, cadê o problema? O problema está onde? Nem você. Nem você, decoradora. Então, hoje aqui o papo é para te conscientizar que você primeiramente tem que mudar. Você tem que olhar para o problema, mas dentro do problema, você vê a causa. E dentro da causa, você vê uma oportunidade. Aí você começa a entender, sabe? Dá 2 passos para trás antes de falar em todo o sentido da sua vida. Eu tenho esse problema, agora deixa eu ver o porquê que está acontecendo esse problema. Então, o papo de hoje, fica aqui comigo que você vai entender o porquê você sofre de escassez. E você vai ver a oportunidade que você tem dentro disso. Ah, mas Dri, eu também, tá? Eu também me culpava muito por isso. Mas por quê? Porque naquela época eu também era escassa. E quando eu entendi, olha, presta atenção no que eu vou te falar, decoradora. Quando eu entendi que essa escassez, se eu quisesse avançar para o próximo nível, ser uma decoradora reconhecida, eu não podia pensar dessa forma. E sabe o que eu comecei a entender? Que a cada pessoa que eu treinava, olha lá, a mentalidade de riqueza, como ela multiplica. Eu estava treinando, se ele saísse da minha empresa, um freelance para me chamar no final de semana. Então pensa, você dedicou toda a sua atenção ali para aquela pessoa. Você treinou. Aí de repente, a pessoa não quer mais trabalhar na área de eventos. Porém, ela arrumou um outro trabalho, mas ela tem os finais de semana dela livre. Olha lá, você vai ter um freelance para você que você treinou. Ele vai ser grato, porque todos os meus freelancers até hoje, eles falam, eu sou grata a Brunelli Decorações, que me deu a oportunidade de eu aprender essa profissão. E quer saber mais? Hoje, se eu for contar, eu estava contando aqui antes de preparar essa live para vocês, eu tenho em média aí de umas 10 pessoas hoje que vivem da área de decoração e começaram do absoluto zero. E quando a gente precisa, a gente liga, eles vêm trabalhar com a gente. Então, veja como que você transformou o problema numa solução. Mas o primeiro problema é você entender isso. Então, veja só. Aí você pode estar falando até assim, mas eu também não tenho tempo, Dri. E tempo para treinar isso? Tempo. Né? Sempre o tempo está em primeiro plano. Você está com o tamanho de um problema para resolver e você olha para ele e fala, é tempo. Então, eu vou falar uma coisa para você. O teu tempo é mais caro que o tempo que você vai gastar de treinar um profissional para você. Então, tempo é prioridade.
prioridade na sua vida. Se você estiver pensando que tempo você não tem e transformar esse tempo, pensa assim, ó, pensa junto comigo. Não pense o tempo de agora. Pensa que daqui 2 meses você já pode ter um florista para você que já faz um evento contemporâneo. Como assim, Dri? Um evento contemporâneo, ele é vidro e água, vidro e água. Pense que você já pode delegar por um profissional, tirar o plástico do copo de leite, cortar o pezinho e colocar para você no vidro. É mão de obra. Você já pode fazer isso. Então, isso é para que você entenda que o seu tempo depositado não é perdido. Ele é precioso para trazer para a sua empresa e você, decoradora, ter mais tempo para você. Olha lá, trabalhar menos, vindo de encontro com você. Olha lá. E você lucrar mais. Por quê? Porque você vai ficar na estratégia da sua empresa. Enquanto está lá. A pessoa que precisa de trabalho, que gosta do que faz, você treinou ela do teu jeito. E agora você pode, naquele momento, falar, agora eu vou pensar em outra coisa. Já treinei uma pessoa aqui que eu sei que deu certo. E ele pode, quando vir outro, treinar outro. Olha, aqui na empresa, nós trabalhamos dessa forma. Então, hoje, se eu falar para você assim, Dri, hoje você vai para os eventos e põe a mão na massa, eu vou falar o seguinte para vocês, fazem 15 anos em média que eu não me vejo mais 100% dentro das festas. Na produção, não, eu fico na estratégia. Claro, gente, que existem exceções, tá? Porém, eu vou falar para vocês, 95% dos meus projetos, eu não estou mais lá na produção. E isso não é porque é uma coisa que foi conquistada da noite para o dia. Não, teve um processo. Mas hoje a minha mente, ela não fala mais assim, não, eu vou lá e vou fazer. Deixa que eu vou lá. Eu precisei trabalhar isso em mim também. Eu precisei. Que é um outro processo. E às vezes você fala assim, Adri, mas eu não tenho paciência para ensinar. Eu não tenho paciência para treinar minha equipe. Mas fala para mim, se você não tem paciência para treinar uma equipe, como que você quer delegar uma empresa e ver os resultados da sua empresa? Eu sei como que é isso. Eu sei, às vezes você ensina uma coisa, o colaborador não aprende na primeira, você ensina outro, poxa, não ficou bom. Tudo bem, mas você está no passo. Não tem como você chegar lá de imediato. No início, eu também passei por isso. E foi desafiador. Foi desafiador. Mas quando você entende que é uma necessidade da sua empresa, você tirar a sua mão de obra, a sua, pegar o que você sabe, depositar, transbordar, transmitir para alguém. Aquilo é um trabalho. E sabe o que você ganha? Você ensinando os outros? Paciência, perseverança. Gente, é um monte de sentimento que retorna para você. Que você começa a ver que você tem que ser persistente porque você vai ter o resultado que você precisa. E sabe quem é o mais transformado nessa história toda? Você, decorador. Cada vez mais você está tendo liderança. Cada vez mais você está tendo gestão. Cada vez mais você está se sentindo mais desafiada ainda e você está atingindo a sua missão de ensino e de gestora da sua empresa. Vocês percebem que estar hoje aqui no Papo de Gestora, a gente falar de gestão de forma descomplicada, é muito maior do que você ser uma decoradora que vai lá e faz arranjo, que vai lá e entrega um evento. Vocês estão vendo que, às vezes, o iceberg que está lá na frente, na sua frente, decoradora, é essa gestão que te falta? Pensa bem. Faz sentido para você tudo isso que eu estou falando? Então, isso tem lógica, gente. Veja, se você não faz isso, se você tivesse uma equipe treinada, veja no futuro. Olha, pensa, poxa, se eu treinar uma pessoa que me ajuda aqui nessa parte da produção,
Eu já não preciso mais tanto ir nessa parte. E aí você vai se libertando também da produção e ficando na estratégia, trabalhando menos e lucrando mais. Então, hoje eu trouxe isso daqui para vocês entenderem que a culpa não é só do mercado de trabalho. Você é culpada também. Você é culpada por você olhar o problema, não ver o porquê acontece isso e não puxa essa responsabilidade para você e fala assim, não, peraí, isso aqui não vai existir dentro da empresa. Eu já sei as estratégias que eu vou fazer. Então, com isso, o que acontece? Você vai se libertando dessa culpa, vai entendendo que treinar mão de obra para que ela fique especializada é você que faz dentro da sua empresa. E cada vez que acontece isso, você vai se culpando menos, vai olhando para o mercado de forma diferente. Você vai começar a olhar quando uma pessoa fala assim, nossa, como tá difícil mão de obra. Você vai olhar para dentro de você e falar, não tá difícil mão de obra. Porque eu sei qual foi a causa de eu não ter mão de obra, tá? E o que geralmente você, decoradora, pode estar também pensando e fazendo errado? Olha lá. Acreditar que a mão de obra especializada, é aquela que faz tudo. É o Severino. Ela tem que fazer de tudo. Eu também pensava assim. Eu pensava que quem faz flor tem que carregar, quem carrega tem que cortar mato e assim vai. Tem que carregar caminhão. Eu também pensei assim um dia. E passou anos pensando assim. Porque você pensa assim, sai mais em conta, sai mais barato. Ao contrário. Porque tem mão de obra que não dá para parar. Tipo a flor. A flor é uma mão de obra especializada. Porque você tem um conceito ali dentro. Ah, então quer dizer que carregar caminhão não tem valor? Tem valor também. Só que é uma outra mão de obra que você tem que especializar. Porque carregar caminhão, gente, não é simplesmente jogar as coisas dentro do caminhão. Tem que ter lógica, o que vai primeiro, o que vai segundo. Então, tudo isso, às vezes, você pensa assim, a pessoa que vai, ela, ajuda aqui a carregar, depois você vai para a flor. Aí o que acontece? O pessoal que carrega caminhão e não sabe fazer a flor vai embora. E quem fica fazendo a flor, você vai pagar mais caro. Porque daí a hora extra daquele que tem mais especialização, já está num outro nível, você tem que pagar mais caro. E você que fica pagando as horas extras. Então, na fritada dos ovos, você está fazendo conta errada. Desgastando a equipe. E desgastando primeiramente você. Você que realmente precisa não se desgastar. Você precisa ficar na sua estratégia. Outro jeito errado de pensar. Achar que você setorizar a sua empresa. Não, se uma pessoa vir ser paga só para isso, não, vai ficar muito caro. Mas esse só para isso, o que é? Você tem que colocar as pessoas no lugar certo. Vai ter mais o quê? Mais agilidade no trabalho. Olha, você fica aqui, você fica aqui, você fica aqui. O resultado eu preciso disso. Você coloca responsabilidade em quem você contrata. E aí a pessoa fala assim, opa, eu mesmo, eu tenho que dar conta disso daqui. Quanto que é X? Quantas horas essas pessoas trabalharam em cada setor? Você começa a fazer um cálculo inteligente. Poxa, realmente, olha, o florista chegou 7 horas da manhã, saiu às 5, de boa, me entregou o trabalho e eu tô indo embora para casa. Olha aqui, o pessoal veio aqui na carga, fez a carga, tá tudo tranquilo, a carga tá feita, amanhã é dia de evento. Então, claro, gente, existem exceções. Quem trabalha na área de eventos tem que estar unido. Deu um problema aqui, todo mundo tem que se ajudar, porque é uma luta contra o tempo. Né? Lógico que o florista, ele precisa às vezes ajudar a descarregar a carga, porque a flor dele está lá. Então, se todo mundo se unir, ótimo. É assim que tem que ser, é uma união, é uma máquina. Não tem como o florista ficar parado olhando se a flor está lá dentro. Porque o rapaz da carga também vai ajudar ele a descer as flores. Então, isso são momentos que você integra a equipe junto.
Desintegrou, você vai fazer o quê? Você vai colocar eles em cada setor novamente. E assim vai. Então, não é caro você pagar as pessoas em setores separados. E sabe o que é o pior de tudo? Você pega pessoas na loucura. Não explica como é a sua empresa. Não explica a responsabilidade, o horário que tem que ser entregue. Então, esclarecer é uma importância muito grande quando você contrata alguém para que vá trabalhar para você, desde o iniciante até o profissional especializado. Então, essas três são os maiores erros de pensamento. Não pense assim. E aqui eu estou te dizendo para você o porquê. Mas, Dri, e como que eu faço para mim começar? Então, como que você faz para você começar a fazer um treinamento? Contrata um iniciante. Isso mesmo, uma pessoa que talvez nunca viu. E mostre para ele, primeiramente, o processo da sua empresa. Ele precisa te conhecer, ele precisa saber como que funciona a sua empresa. Qual que é o tempo que a sua empresa tem para entregar aquele serviço? Porque daí ele vê a carga de responsabilidade que ele tem. Ele não vai ficar lá espetando um arranjo desse tamanho e ficar 30 minutos. Você sabe que esse arranjo você faz em 7. Então, você vai mostrar para ele, ó, esse arranjo aqui é um arranjo muito simples e fácil de fazer. 7 minutos. E você prova ali para ele que você faz. Quando ele olha e fala, realmente, lógico, ele está começando, você tem que ter paciência. E você determinar, ó, eu vou te dar 15 minutos para você fazer esse arranjo. Então, você já está dando o dobro. E daí você vem vindo com essa margem de tempo até ele ir se aperfeiçoando. Então, primeira coisa, comunicação com o seu cliente, com o seu colaborador. Comunicação, mostra para ele a essência da sua empresa, para que ele crie um compromisso com você também. Ao contratar um iniciante, combine valores. E sabe o que é o mais legal de tudo isso? Quando você contrata, você pode fazer um plano de carreira para ele. Ele pode entrar como auxiliar geral e você ir colocando ele um pouco aqui, um pouco aqui. Quando ele desperta algum talento que você fala assim, olha, peraí, isso aqui, eu já vi que ele está sentindo afinidade por isso. Você chega e conversa. Você tem vontade, você entrou como auxiliar, você entrou como na carga para fazer a carga do caminhão. Você também está fazendo isso, percebe que de vez em quando o pessoal precisa de ajuda aqui. Vocês têm interesse de ter um plano de carreira dentro da empresa? Se você tiver sim, eu vou te colocar como auxiliar do florista. Você vai estar do lado do florista, aprendendo e trazendo o que ele precisa e fazendo uma base. Eu tenho interesse. Ó, eu posso te graduar a mais aqui por X. Então, é assim que você vai qualificando uma equipe para você. Gente, não existe milagre. Nada, nenhuma empresa tem. Então, não fique mais focado que nosso mercado, a culpa é do mercado. Então, tá aqui 3 formas para que você possa, assim, começar hoje, tá? E já expliquei até mesmo como você fazer. Começa pelo auxiliar geral. Depois, põe ele como auxiliar de florista. Eu estou falando, gente, mais específico na arte floral, porque eu sei que é uma grande dor, né? É uma grande escassez e é uma arte. Realmente é uma especialização mesmo. Você tem um setor da empresa com menos profissionais a se encontrar. Você encontra mais profissionais nos outros setores. Então, estou dando um exemplo aqui. Como fazer isso? Começa a auxiliar geral, contrata, combina, fala como que é a sua empresa, qual é a importância da sua empresa para a sociedade, o que a sua empresa transforma na vida das pessoas, o que ela leva. E ela fala assim, nossa, coloca ela no cenário. Olha, sabe uma filha sua que pode vir a casar? Nossa empresa é assim. Ele já olha assim e fala, nossa, verdade, que responsabilidade a sua empresa. E daí você vai vendo o grau de responsabilidade dessa pessoa também e o que ela quer.
demonstrar dentro da sua empresa. Você dá essa oportunidade. Começando dessa forma, você vai treinando, você também se autotreina, porque a repetição faz você ainda ficar melhor florista ainda. Auxiliar geral, depois auxiliar florista, depois florista mirim, e assim por diante, qualificando o conhecimento do seu funcionário, ou que seja do seu freelance. Dri, dá pra fazer isso com freelance? Com certeza também, como eu comentei lá em cima. E o que é o melhor de tudo isso? Você vai trabalhar menos e lucrar mais. Então, essa live de hoje, eu trouxe para que você entenda que não existe o iceberg. Existe a causa dele e existe oportunidades, benefícios e soluções. E se você gostou desse conteúdo sobre gestão descomplicada para decoradora de eventos, eu te convido a seguir o meu perfil se você ainda não segue. E se você segue, continue acompanhando o programa Papo de Gestora, que acontece toda semana, sempre com um tema novo para você. E um beijo, até a próxima.